fim de semana, no sábado, né? Estão todos atualizados. Eu acho que eu esqueci de postar notícia, só por curiosidade. Vou botar aqui, porque às vezes o pessoal acha que eu não estou botando. Eu me esforço para botar. Ok. E aprende. Gasta um fim de semana de descanso trabalhando em prol de outros. O Reformar tem 300 voluntários, presenteados essa família de várias formas, com recursos, tempo e energia pessoais. Presente de aniversário para a dona Raimunda, que neste domingo completa 67 Vou mandar lá um aviso. Então, a primeira coisa é, nós temos uma lista de exercícios valendo 6 pontos. Cada um deve responder e enviar, tá? É praticamente colocar a complexidade do justificativo, porque a gente já fez em sala, tá? Tem tempo aí para fazer, temos uns 10 dias, né? Quase 2 semanas, 11 dias, se você mais precisa, tá? Então, temos a questão de... Oh, meu Deus, será que eu esqueci de botar 2 pseudocódigos? Busca binária recursiva, eu acho que eu esqueci de botar 2 pseudocódigos. Ok, vou atualizar a tarefa botando os pseudocódigos ainda hoje, mas já dá para começar, até porque boa parte é teorema mestre, os outros pseudocódigos estão aqui. Só é 2 que faltaram, né? Então, vocês fazerem e me entregar, eu só vou atualizar o arquivo mais tarde, tá? Porque também, se eu for fazer algumas coisas, a gente faz na hora, né, vai? Melhor fazer logo. Os voluntários do projeto já estão colocando a mão na massa em mais uma casa que vai passar por aqui. Paulinho Martins, vamos falar agora com o Geraldo Jerônimo, porque a COSEP vai oferecer a possibilidade de trabalhar os portadores de crédito, além de oferecer condições especiais de pagamento de dívidas com a companhia para clientes com tarifa baixa renda. Geraldo Jerônimo fala com a gente ao vivo, traz mais informações. Exatamente, Emily. A COSERN, que agora passa a se chamar Neoenergia COSERN, né, está oferecendo essa semana, e está promovendo essa semana do cliente, que essa semana, na quarta-feira, é o dia do cliente, vai estar com uma programação especial. O outro foi... Principalmente oferecendo mais essa vantagem, essa oportunidade para quem prefere pagar a conta de energia que todo mês chega no cartão de crédito, né? Essa opção. Mas para dar detalhes sobre isso, sobre essa opção, vou conversar agora com o Júlio Giraldi, que é o superintendente de relacionamento da Energia COSERN, e vai explicar que essa opção, como é que ela vai funcionar. Você cadastra, quem quiser ter essa opção, já vai na conta de luz descontado automaticamente. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É isso. De próprio, como foi nosso Pix, nós estamos lançando algumas vezes. E vamos lá pro Docs e botar essas duas imagens. Da mesma forma que eles estão construindo esses pagamentos recorrentes, ele vai deitar automático da fatura de cartão de crédito do cliente a conta de energia. Esse benefício vai facilitar a vida dos clientes. Às vezes o vencimento da conta é diferente do vencimento do cartão, tem uma questão de pontos no cartão de crédito, enfim. É mais uma forma de pagamento eletrônico para os nossos clientes. E como é que é feito esse cadastro, né? Tem que ter interesse. Vai no site mesmo da COSERN. Isso, no site da COSERN. www.neoenergiacosern.com.br. Lá no campo tem o link, pagamento com cartão. Ele clica lá e faz o cadastro do cartão dele, é bem simples, bem intuitivo. Para exemplificar, é como se você fizesse uma compra. Fica 2 letras, bem meu jeito. Outra possibilidade é possível. E aí fica descontando automaticamente por... Exatamente isso. O cliente não precisa mais se preocupar com o pagamento da conta, a conta vai automaticamente na fatura de cartão de crédito dele. É bem simples. Essa semana também vai ter uma outra opção, benefício criado aí pelo grupo para beneficiar o pessoal de baixa renda, né? Principalmente com dívidas. É isso mesmo. Todos os clientes da Energia COSERN ficam subéticos e são cadastrados na tarifa social baixa renda. O que é a tarifa social baixa renda? O cliente que tem isso e recebe algum benefício do governo federal, ele faz o seu cadastro junto à Energia COSERN e ele recebe a desconto na
as nossas lojas de atendimento e o nosso WhatsApp, 3215-6001, e lá ele pode fazer o parcelamento pelo prazo de 30 dias. Nós vamos isentar esses clientes de juros e multas, e ele pode fazer o parcelamento dessas contas em até 10 vezes, uma entrada e mais logo. Então, essa condição é por tempo determinado. Nesse caso, 30 dias. Então, mas, por exemplo, quem tem dívidas desse Pronto, gente, eu corrigi a tarefa agora. Qualquer dívida, os clientes baixa renda vão conseguir fazer o parcelamento nessa condição, sem juros e multa. Mas os clientes que também não... Então, já está mostrando lá pode acessar o nosso site, ele pode as tarefas que a gente tem que fazer lá no Moodle nosso, né? Tem a opção também de renegociar dívidas pelo site, pelo atendimento no nosso site. Então, se você for agora no Moodle do curso, né? Tá aqui atividade e complexidade, parte 1, por que parte 1? Porque à medida que a gente for avançando e conhecendo outros tipos de dados, por exemplo, grafos, a entrada do grafos não é só o tamanho do número de vértices dele, também tem a questão do número das arestas, matrizes. A gente tem 2 dimensões, então como a gente expressa isso? É bem simples, na verdade. Mas aí a pessoa tem que ver umas 2 ou 3 para... Ah, entendi. Entender como as coisas funcionam. Então, aqui já está a atividade para vocês baixarem e entregarem até sexta-feira, dia 24. Tá bom? É sexta-feira, 24? É sexta-feira, 24. Para comentar os 2 jogos da Série D do Brasileirão no fim de semana. Vamos começar pela ordem cronológica. Ok, alguma dúvida com relação a isso? Não, professor, tá de boa. Boa. Então, vamos passar para o assunto de hoje. Temos 2 assuntos para ver hoje, os 2 bem simples. Bem simples. Tá certo? Eu só vou puxar aqui algo para vocês. Eu pedi para vocês brincarem com isso aqui semestre passado. A gente dá uma revisada com base nisso daqui. Professor, Oi. a respeito do fórum de dúvida, lá no Moodle Classroom, o senhor também Sim. vai ficar respondendo ou Eu não? vou me esforçar para responder. Eu tenho que criar cultura. Minha primeira vez usando o Moodle, então... Ele é chatinho mesmo, ele é chatinho. Não é que é chatinho, é um pouco do tipo... Não estou acostumado. Eu entendo. Entende? Uma coisa é você estar em sala, fala com a pessoa cara a cara e funciona muito melhor assim. Outra é você estar tendo que fazer tudo pela internet e eu não me dou tão bem assim em ficar só online. Oi, Alan. É verdade, presencial é bem melhor mesmo. Né? Rafael, eu não entendi porque sobre o que foi o não que você está falando aí. Ah, sim. Presencial é muito melhor. Então, não... Eu sou o tipo de pessoa que depois de um tempo você tem que desligar da internet, senão a cabeça entra em parafuso. Isso acontece com muito mais frequência do que eu gostaria. Então, ficar online muito tempo não é comigo. Ok, Alan, já botei sua presença. Ok, deixa eu ver se eu consigo ativar a memória de vocês um pouquinho. Vocês se lembram que semestre passado eu pedi vocês brincarem com essas cartinhas aqui? É ordenar por 1 estrela, ordenar por 2 estrelas, assim por diante. Então, acho que é melhor não vir por aqui não, vamos para outro caminho. Algumas coisas também funcionam muito melhor no presencial do que à distância. Ok.
A gente viu até o momento como ordenar comparando elementos. E a gente chegou a uma conclusão na aula passada, eu lhes dei um resultado, não necessariamente uma conclusão, mas eu lhes apresentei um resultado, dizendo que se a gente for ordenar comparando os elementos, nós temos um limite mínimo de complexidade n log de n. A razão disso é porque, como a gente não tem como prever exatamente, todas as entradas são possíveis, todos os ordenamentos e desorganizações iniciais são possíveis, então existe n fatorial de possibilidades. Umas coisas, na melhor das áreas, vai cortar esse tamanho aplicando log sobre n fatorial, e log de n fatorial tem alguma coisa perto de n log de n. Tem um pouco mais de matemática nisso, tá? Mas aguenta um pouquinho, tá certo? Porque log de n fatorial dá... Deixa eu puxar logo tudo e explicar. Se a pessoa não consegue, eu não consigo falar algumas coisas sem explicar direito, mas explicar algumas coisas pela internet também é um caso seríssimo. Ok. Mas vamos lá, vamos tentar mesmo assim. Porque consciência, às vezes, é mais importante do que simplesmente ficar passando slide um atrás do outro. Vamos supor que eu tenha um array. Hã? Então, quais são as possíveis ordenações para esse array? A gente pode ter... Esses são os possíveis resultados, ou os possíveis ordenamentos, né, que nós podemos ter desse mesmo array. Né? Temos no total 6. Se a gente for para pensar, temos como descobrir quantas possibilidades temos para cada array, pensando da seguinte forma. Eu tenho 3 elementos no array, então eu tenho 3 possibilidades para a primeira posição. Depois que eu escolher ela, eu não posso repetir o valor. Então eu vou ter 2 possibilidades para escolher. E depois uma. Tá certo? Então, se a gente pensar, é possível se calcular quantas permutações, de quantas somas diferentes eu posso receber essa entrada, simplesmente conhecendo o número de elementos. Se eu continuar com esse raciocínio, se eu tiver 4 elementos, eu vou ter o quê? 4 possibilidades para a primeira posição, 3 possibilidades para a segunda posição, 2 para a terceira, e só vai sobrar um elemento para ficar na 4ª posição. Né? E isso dá 24. Né? Então, se eu for escrever todas as permutações desses elementos aqui, vão dar 24 permutações diferentes. Ou seja, para um vetor de 4 posições, tem 24 maneiras que ele pode ser, que eu possa receber a entrada em relação à ordem deles. Tá certo? Então, se eu tiver um vetor de tamanho n, eu vou ter o que aqui? N possibilidades na primeira, n-1 na segunda, vai seguir assim, decrescendo de 1 em 1,
tentar enxergar em 2, ou 3, 2, 1, como vocês preferirem. E isso é igual a n fatorial. É a definição de n fatorial. Tá certo? Agora vocês vão concordar comigo que esse número, por maior que ele seja, ele vai ser menor do que esse número aqui. Que número é esse? Bom, aqui em cima, para o dar fatorial, tem um n vezes n menos 1, ou seja, eu vou tirando 1 e multiplicando. Aqui eu estou multiplicando n vezes. Isso é equivalente a n elevado a n. Perdi alguém no raciocínio até agora? Então, o que eu estou afirmando aqui para vocês é que n fatorial é menor que n elevado a n. Então, uma de estar n quadrado, aí fica sem direto isso. Concordo? Alguém tem dúvida? Alguém não entendeu? Essa afirmativa está simples, dá para aceitar? Ok. Né? É só pensar que são todos inteiros positivos e a gente tem praticamente n menos 1 parcelas, elementos maiores que os produtos de cima. Então, isso é a verdade. Acontece que, quando eu estou representando as coisas numa árvore, representando a busca numa árvore de decisão binária, na melhor das hipóteses, a árvore vai ter o efeito de log, né, sobre o meu n fatorial. Acontece que log de n fatorial é algo chato de calcular, mas eu sei que ele é menor que log de n elevado a n. Por que eu sei que ele é menor? Bom, log também é uma função crescente para números positivos, para só definir números positivos, né? Então é uma função crescente também. E se esse n elevado a n é maior que n fatorial, isso aqui também é verdade. Concordam? O log é um amortizador, né? Ele vai baixar o valor, mas vai baixar ainda respeitando a ordem. Em que sentido? Se n fatorial é menor que n elevado a n, o log de n fatorial será menor que log de n elevado a n. Tudo bem com esse resultado? Cri, cri, cri. Tudo bem. Quem não estiver bem, por favor, é só falar. Deixa eu apagar aqui a primeira linha, só para ter mais espaçozinho no quadro. Então, se isso aqui é verdade, eu posso dizer que log de n fatorial pertence a O de log de n elevado a n. Tá certo? Só que aqui tem uma curiosidade. Log tem uma propriedade que é a seguinte. Log de um número elevado a um expoente é o expoente vezes o log. Então, esse número aqui, log de n elevado a n, é igual a n log de n. Né? Então, se isso é verdade, eu posso escrever isso aqui de forma mais bonitinha, assim. E o que significa isso? Significa dizer que o melhor tipo de ordenação ele estará associado ao arco de decisão, cuja altura é o log de todas as possibilidades, n fatorial, né? E o tempo que ele gastará será a altura dessa árvore. Então, a complexidade dele é abaixo de n log de n. Tá certo?
Na verdade, também é acima. Temos como fazer a conta para provar que isso aqui existe também a conta para mostrar que isso aqui também é ômega. Né? Esse é O, esse é ômega, né? É teta. Então, o limite da complexidade para você comparar as coisas é n log de n. Tá? A conta do ômega é só um pouquinho diferente. Que é a seguinte. Esse número aqui, que eu escrevi agora nesse meu editor de expressões LaTeX, é n sobre 2 multiplicado n vezes, né? N sobre 2 elevado a n. Acontece que n fatorial vai ser maior que esse número. Como eu posso dizer? Bom, metade dos números aqui em cima tem um dobro do valor. Tá certo? Então, esse número é menor que n fatorial. E ele sendo menor que n fatorial, eu posso escrever só que esse lado de cá é igual a n log de n menos log de 2. Por quê? Porque aqui nós temos uma divisão, né? Então, o n sai para fora. Em primeiro lugar, o expoente sai para fora multiplicando. Então, dá n vezes log de n sobre 2. Só que a divisão é a subtração. Né? Tá certo? Só que para ômega, a subtração de uma constante não importa. Importa que n log de n fatorial pode ficar acima de log de n log n, então log de n fatorial é teta de n log de n. Essa é a conta que está no livro e é a razão pela qual. E essa conta tem a ver com a altura perfeita de uma árvore que contém todas as permutações possíveis e representa a ordenação. O que acontece é que a ordenação que é representada dessa forma, a complexidade dela é a altura da árvore, e daí o n log de n. Essa é a complexidade de se comparar as coisas. Na melhor das hipóteses. Né? Na pior, sempre é possível arrumar um jeito de fazer as coisas de uma maneira pior, que é o que você já sabe. O que nós vamos ver aqui hoje é a ordenação que a gente quer chegar a O de n. Para fazer isso, a gente vai ter que ter alguma característica especial que nos permita ordenar sem comparar. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o counting sort. Tá certo? Então, todos aqui, eu botei alguém para dormir sem querer. Se aproxima dos 21 milhões. A média do caso... Tá aqui, ninguém foi dormir, ótimo. O que é que o counting sort assume? Ele assume que os elementos do meu vetor são entre 1 e k, ou seja, são um conjunto muito mais limitado que o tamanho do vetor. Visualmente.
Porque às vezes a gente fala e nós temos hoje em dia que mostrar o que nós falamos. Pronto. Observe se a rei que está chegando aqui para vocês. Certo? Temos nesse array 20 elementos, 20 posições. Tá bom? Mas se vocês observarem, os elementos do array são todos inteiros. Ok, depois eu tento postar as aulas mais cedo essa semana, para você acompanhar, Jackson. Então, temos aqui um vetor de 20 posições, mas se vocês observarem, todos os valores que ele contém, tá certo, estão abaixo de 20. E isso acontece com muita frequência em várias coisas. Por exemplo, roupas, né? Se a gente for no site de uma loja de roupas e ver, você deve ter um conjunto limitado de tamanhos, mesmo que você tenha uma quantidade imensa de roupas. Outras coisas, vários dados, por exemplo, hotéis ou eventos, nós costumamos classificar eles, ou até filmes, entre 0 e 5 estrelas. Então, novamente, eu tenho um conjunto de inteiros, mas é muito menor do que o tamanho do vetor que eu estou considerando. Nessa situação, olha só o que é possível ser feito. E em vez de ordenar comparando, se eu sei que os valores vão estar numa certa faixa, por exemplo, de 1 a 3 estrelas, ou de 1 a 5 estrelas, eu posso fazer minha ordenação levando isso em conta. Então, para cada valor possível, eu conto quantas vezes ele acontece. Olha só. Ele está contando quantas vezes cada valor apareceu. E aí eu recoloco eles na posição correta. De novo. Aqui o vetor aleatório, eu conto quantas vezes cada elemento acontece. Outro dado que chamou a atenção do Conselho Federal de Medicina foi a queda de 92% na taxa de... Aí eu recoloco eles nas posições corretas. Não é bem assim que funciona. Isso aqui está mais um bucket, mas a ideia é parecer bem similar a isso aqui. Então, como é que esse algoritmo vai funcionar na verdade? O rio Camanducaia em Amparo, no interior de São Paulo, nunca esteve tão baixo. O principal ponto de captação nessas condições, o volume de água retirada caiu em 20%. Com 72 mil habitantes, Amparo é conhecida como a capital... Então, o que acontece? Para fazer essa ordenação, eu preciso de dois vetores auxiliares. O CI e o B. O B eu vou usar para produzir minha saída. Ou seja, o vetor ordenado não vai estar no próprio vetor, mas no B. E esse CI eu vou usar da seguinte forma. Ele é um contador. Para ir de 0 até K, o que é que eu vou fazer? Para cada um dos valores possíveis, de 0 a K. Então, de 0 a K vai ser quem? Todos os valores entre 0 e K. Vamos supor que K é o meu número de estrelas. Eu tenho 3 estrelas. Então, esse contador começa com 0. Depois, eu vou varrer o vetor A. Para cada valor de A, olha só, o contador no índice do valor recebe mais 1. Então, se eu levo uma carta de 3 estrelas, o contador de 3 estrelas vai para mais 1. Tá certo? Depois eu vou atualizar esse contador e depois eu vou ordenar. E aí eu estou percebendo que temos uma questão aqui, como é que a gente faz isso de maneira mais ágil para mostrar para vocês. Eu vou mandar um arquivo para vocês agora via SIGA, tá?
Por favor, peguem esse arquivo. Os bairros ficam 2 vezes por semana sem água. Aqui mora seu Edson, que montou um sistema de reuso de água da chuva para não sofrer com o modismo. A gente tem a captação de água de chuva, captação de água da chuva, a gente captava as águas de reuso para higienizar o quintal, para higienizar as coisas que precisam, e tocamos ao máximo de casa. Com essa estiagem, todos os relatórios do interior de São Paulo estão no nível mais baixo de 6 anos. A situação é crítica. Ok. Eu mandei um documento para vocês. Vocês podem baixar agora via cigarro, rapidinho, para a gente ver esse assunto. Uma faixa que está bem extensa, e o Rio Paraná está lá, deveria estar aqui, onde eu estou andando. Isso é o retrato da queda livre dos níveis dos reservatórios que eu vou falar para vocês agora. Me avise quando tiver conseguido. Sim, as cartas. Eu vou mostrá-las aqui. Esse é o material didático, né? A gente usa às vezes para ensinar. Vamos botar aqui no vídeo. Está aqui lá. Então, temos aqui um conjunto de cartas, não com todos os personagens do Overwatch, mas alguns, tá? Eu vou dar graças a Deus por elas estarem fora de ordens, pelo número de estrelas. Nós temos um total 12 cartas. Eu vou pedir que vocês tenham elas abertas. Tá bom? Porque a gente vai ver agora como a gente vai ordená-las. Tá bom? Usando esse método Count and Sort. Então, eu vou querer ordenar essas cartas pelo número de estrelas. Vocês estão vendo o número de estrelas, né? Eles vai de 1 a 3. Tá? Como esse número de estrelas tem uma gama de valores, uma possibilidade de valores muito menor do que o tamanho do array que eu quero ordenar, nesse caso 2 elementos, eu vou ordená-lo usando o Count and Sort. Tá certo? Aí eu vou precisar de alguém ou no chat, ou de preferência subir o microfone para me falar as cartas nas ordens. Tá certo? E aí a gente vai fazer acontecer aqui. Só abrir um editor de texto, acho que eu já abri, né? Está aqui aberto. Compartilhar ele com vocês. O que eu vou fazer é ter um vetor, tá certo? Que na verdade o índice dele é o número de estrelas. Eu estou escrevendo explícito, obviamente, não precisa botar estrelas, é só botar um inteiro, né? Duas estrelas e, por fim, temos um vetor com 3 estrelas. Professor, mas começa do 1, você não tem um 0, mas você precisa do 0 para esse vetor aqui. Então, o que acontece? A primeira coisa que o programa vai fazer é inicializar isso aqui com 0. Tá bom? E aí eu quero que alguém me lê as cartas, as cartas em ordem, que estão ali no arquivo, segundo o arquivo, e me diga as estrelas que estão nele. Tá bom? Pode ser? Qual foi o que o senhor mandou agora? Essas cartas. Pode me dizer qual é a primeira carta ali do conjunto e quantas estrelas ele tem? É o Winston, tem 2 estrelas. Winston tem 2 estrelas. O que é que eu faço? Eu pego esse 2 e uso como índice nesse array e incremento ele. Tá 0, vai para 1. Próxima carta. É a Tracer, 2 estrelas. Tracer, 2 estrelas também. Então eu venho aqui, ó, incremento mais uma. Próxima.
Simetra, 2 estrelas. Simetra, quantas estrelas? 2. 2. Então, eu vou no índice do... Use esse valor 2 como índice e incremento. Próxima. Reaper, 1 estrela. 1 estrela. Observe, o índice 1 está com valor 0, incrementa para 1. Próxima carta. Diva, 2 estrelas. Então, a gente vem aqui. Incrementa. Próxima. McCree, 2 estrelas. McCree, depois eu tenho que descobrir qual o nome que ele vai ficar agora, né? Vai trocar, né? Tem quantas estrelas ele? 2. 2. Certo. Próxima. Doomfist, Fist. 3 estrelas. Aí eu uso aqui. 3 estrelas estava 0, vai para 1. Próxima. May, 3 estrelas. May, 3 estrelas. Então. Próxima. Mercy, 1 estrela. Mercy, 1 estrela. Próxima. Genji, 3 estrelas. Genji, 3 estrelas. Próxima. O Bastion, 1 estrela. É 1 estrela, baixa? É, 1 estrela. Ok. É que eu não de cabeça eu não sei, perdoe. E próxima. É a Sombra, 3 estrelas. Sombra, 3 estrelas. Então, incrementou aqui. Observe o que eu fiz. Eu simplesmente contei, né, quantas vezes. Aqui é 3, perdoe. Quantas vezes acontece cada um dos valores. Quantas cartas de 0 estrelas eu tenho? 0. Quantas de 1? Tenho 3 cartas com 1 estrela. Tá certo? Quantas com 2? Eu tenho 5 cartas com 2 estrelas e tenho 4 cartas com 3 estrelas. Aí eu vou atualizar isso aqui. Tá? Eu vou atualizar uma por vez. A de 0 fica igual a 0. Tá bom? A de 1. A de 1 eu quero atualizar da seguinte forma. Eu quero saber quantas cartas eu tenho com 1 estrela ou menos. Menor ou igual que 1. Então, eu faço 3 mais a anterior. Quanto é a anterior? 0. Que é igual a 3. Ok? Entenderam esse passo? Esse passo é importante. Ótimo. Então, se eu vou fazer isso com 2, eu não preciso fazer um laço repetindo para trás. Basta eu fazer isso com o anterior. Então, C de 2 estrelas é igual ao C de 2 estrelas mais o anterior, que é 3. Esse 3 eu puxei daqui. Então, dá 8. E o de 3 estrelas vai ser as cartas que estão nos 3 estrelas, mais o que está no de 2 estrelas. Temos 8 aqui. Então, temos 12 cartas no total com 3 estrelas ou menos. Que bate, né? Temos 12 cartas, né? Ok, alguma dúvida nesse passo? Parece. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Ótimo. Agora, olha o procedimento que a gente vai fazer. A gente vai ler o vetor dos dados de trás, de sombra, voltando até o começo. Tá certo? Então, aqui, o que eu vou fazer é preparar os espaços do
do meu vetor para que vocês vejam bem o que está acontecendo. Eu devo ter 12 posições aqui, tá certo? Então vamos lá. 0. Aqui já passei aqui um pouquinho. Então 12 posições, não é isso? Eu vou precisar um pouco ajeitar os números, à medida que for botando os nomes. Mas olha o que eu vou fazer. Sombra, todo mundo concorda que tem 3 estrelas. Tá certo? Então deixa eu só mover isso aqui para baixo, que eu vou alterar esses valores. Eu não vou precisar aqui em cima, então vai ter que ser aqui mesmo. Sombra é 3 estrelas. Qual o valor que está no 13? No 3 estrelas? 12. Decremento 1 e uso como índice. Viram aí? E com isso já ajeitei sombra. Baste. Tem quantas estrelas? 1. Qual o contador de 1 está em que valor? Decrementando, 3 menos 1, 2. Ok? Genji. Ah, sim, tem que atualizar. Como eu decrementei, né? 3 menos 1, 2. Genji. 3 estrelas. 11 menos 1, 10. Estão vendo aqui o que está acontecendo? Mercy. Mercy tem 1 estrela. Não é isso? Então vamos lá. 1 estrela. 2 menos 1, 1. Mercy. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Mai. 3 estrelas. 3 estrelas. O valor de 3 estrelas está 10. Decremento para 9. Mai. Ok? Doomfist. 3 estrelas. 3 estrelas está 9. Decremento 1, 8. Doomfist vai para o índice 8. Ok? McCree está com 2 estrelas. 2 está com o índice 8, decrementa 1, 7. Ok? Diva, 2 estrelas. 2 estrelas está com 7, decrementa 1, 6. Diva. Reaper. Reaper está com 1 estrela, decrementa 1. Ok? Simetra está com 2 estrelas. O 2 está no índice 6, decrementa 1, 5.
Ok? Tracer. Tracer está com 2 estrelas. Está com 5, vai para 4. E o Winston também está com 2 estrelas. De 4 vai para 3. Está ordenado? Tá bom? Está ordenado. Em algum momento eu comparei 2 elementos do array? Por exemplo, Genji e Winston foram comparados em algum momento? Não. Como aqui não usa comparação, esse algoritmo não está sujeito à limitação dos outros algoritmos, como Magisorte e Quicksort. Tá bom? Mas vocês conseguiram entender a ideia dele? Conto quantas vezes tem cada elemento, transformo isso em menor ou igual, e depois crio um vetor ordenado. Vamos ver como é que isso fica em pseudocódigo. Em pseudocódigo vocês vão ter que ter uma paciênciazinha a mais, por causa do jogo de índices necessários para isso. Então, o que acontece? Laços das linhas 2 a 4. O contador, índice I, recebe 0. Quem é K? São os valores possíveis para os dados que estão lidando. Se forem roupas, serão os tamanhos das roupas possíveis. Tá certo? Se forem aqueles personagens, as estrelas, hotéis, talvez as notas que o pessoal dá. Tá certo? Então, esse é o laço 2 a 4. Todo contador recebe 0. O laço 6 a 8. O que é que você faz? Você varre o vetor. Aqui está de 1 até n. Aqui que começou a contar do 1. Em Java você conta do 0 até n menos 1. E a vida continua bela. O contador no índice do valor que você quer recebe o contador mais 1. Tá certo? É só um incremento. Laço 6 a 8. Tranquilos? 11 a 12. O contador, a partir do índice 1, o índice 0 a gente não vai mexer, até cá, contador I, é o valor que está nele, mais o valor do anterior. E isso transforma os iguais em menores ou iguais. Tá bom? E o último laço, se você estiver na linguagem que começa a contar de 1, é nessa ordem, se não, é a ordem inversa. Decremento o contador, linha 16, foi o que eu fiquei fazendo. E aí o que eu fiz? No novo vetor B, eu utilizo como índice o contador no valor que está no vetor A. Tá certo? E observe que esse laço começa do último índice e cai até o primeiro índice. Só um minutinho, gente. Vamos pensando em respondendo se entenderam ou não esse algoritmo. Esse da linha 14. Você se lembra que no exemplo que eu fiz com as cartas, eu fui lendo de trás para frente? Pronto. Então, esse laço está lendo de trás para frente. A linha 15 a 16, a ordem dela muda, a depender da linguagem de programação que você está usando. Se você usa a linguagem de programação que começa a partir do índice 1, essa ordem presente aqui no pseudocódigo está correta. Se começa a contar a partir do 0, você tem que inverter a ordem dessas duas instruções. A instrução 16, o que ela faz? Ela pega o contador, exatamente, contador no valor que está no índice J, decrementa.
E o que que a linha 15 faz? No outro vetor B, que tem o mesmo tamanho de A, que a gente vai usar um vetor, o nota estava copiando de um vetor para o outro. Eu não estava ordenando dentro do mesmo vetor. O que que eu faço? B, tá certo? No índice do contador do valor que está em A, recebe o valor de A. Lembra que eu decrementava e dizia, olha, agora ficou 8. Então eu boto essa carta no índice 8. Ok? Acho que se a gente fizer isso de novo, esse mesmo exemplo, a gente consegue reproduzir a situação. Vamos lá. Ok? Winston, 2 estrelas, aí vai contando, você vai contando todo mundo, você vai chegar que tem 3 cartas com estrelas, 5 com 2 e 4 com 3. Aí a gente vai então para o segundo laço. Contador de 1 é 3, mais o contador de 0, que dá 3. Contador de 2 é o 5, mais o valor que está aqui no contador de 1, dá 8. E o contador de 3 é o 4, originário dele, mais o que está no atualmente do anterior, 8. Então dá no total 12. Tudo certo até aqui? Sim. Aí eu vou ler agora de trás para frente. Sombra, quantas estrelas tem? 3. Contador de 3. Decremento 1. E coloco nesse meu vetor B, índice 11, o valor que estava aqui. Entendeu o que ele fez? A índice 11 é igual a sombra, e ela tem 3 estrelas. Então, B, no contador de 3 estrelas, recebe a índice 11, tá certo? Que é sombra. Ficou mais claro agora, Jackson? Pronto. Vamos fazer o próximo. O próximo deixa a coisa mais clara ainda. O próximo é Bastion. Bastion só tem uma estrela. Então, contador de 1 está em 3. Tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou decrementar esse contador. 2. Então, A no índice 10 é o Bastion. B, no índice do contador de estrelas do Bastion, vai receber Bastion. E quanto é que esse C? 2. Então, Bastion vem para o índice 2. Deixa eu deixar o I aqui mais explícito. No momento, o I vale 10. A no índice 10 é o Bastion. Bastion só tem uma estrela. Então, B no índice de uma estrela recebe Bastion. Ok? Meu computador travou por um momento.
Voltou? Voltou. Todo mundo entendeu? Bom, deixa eu fazer mais um pouquinho aqui. Só fechar algumas coisas para ver se libera a memória no meu computador. Vamos para o próximo. Quando o I vale 9, quem está no índice 9 é o Genji. Tá certo? Então, A no índice 9 é o Genji. Ele tem 3 estrelas. Então, B no índice 3. Só que aqui eu tenho que decrementar antes, né? 10. Recebe Genji. E o Genji veio parar aqui. Tá bom? Aí decremento o I vale 8. Quem está no índice 8 agora é a Mercy. E só tem 1 estrela. Então, decremento o contador de 1. E B no contador de 1 recebe Mercy. Ok? Deu para entender como o algoritmo funciona? Diego, todo mundo entendeu? Maganês, Jean. Obrigado, Rafael. Pronto. Pronto. Agora que vocês lembraram disso, isso é a ordenação por contagem. Tá? E olha uma coisa interessante sobre ela. Vamos dar uma olhadinha rápida na complexidade dela. Nisso aqui, eu tenho laços aninhados ou chamadas a funções externas, nesse pseudocódigo. Há alguma? Complexidade do algoritmo agora. Tá, Jackson? Toda vez que for ver agora, toda estrutura de dados, a gente vai se perguntar a complexidade dos métodos. Então, temos algum laço aninhado aqui, ou chamada a função, para fora dele? Não, não temos. Então, nós temos o quê? 4 laços. Assim, nossa complexidade será o laço com maior número de iterações. Chegou perto, Jackson. Mas observe que nós não temos só um valor de entrada. Nós temos o tamanho do vetor n, só que temos os valores possíveis k. Estão vendo isso? Então, tem laços que vai até n e tem laços que vai até k. Então, a complexidade disso, como eu tenho 2 valores de entrada, eu posso usar os 2 valores para expressar minha complexidade. É O de n mais k. E o O da soma vale o O do maior, tá certo? Então, se a gente usar esse algoritmo direito, que é quando k é menor que n, a complexidade será, como o Jackson falou, O de n. Mas fora dessas situações, a complexidade dele é O de n mais k. Ok? Alguma dúvida por que deu O de n mais k? Com certeza, Jackson. Como vai? Tudo bem, que eu só hoje acordei, eu vou ligar para ver se está tudo bem com ela. N porque não tem nenhum laço aninhado. K, você tem que lembrar que são os valores possíveis. Não é um índice.
Observe as cartas do Overwatch. Tá? Deixa eu pegar elas de volta aqui. Tinha fechado elas por um momento. Não é a quantidade de cartas. A gente não está ordenando por estrelas? Então, quais são os valores possíveis para estrelas? 1, 2 e 3. Então, K vale 3. Se fosse tamanho de roupa, nós teríamos P, M, G, GG. Eu acho que hoje o pessoal já está vendendo XG. Então, quanto seria seu K aqui? 5. Exatamente. Entendeu? Está associado à entrada, tá certo? Mas não é exatamente o tamanho da entrada, tá bom? Aí, por causa disso, esse algoritmo é O de N mais K, tá certo? Onde N é o número de elementos do vetor e K são os valores possíveis do seu critério de ordenação. Tá bom? Então, essa ordenação é chamada linear por causa disso. Quando a gente usa esse algoritmo no momento certo, que é nas situações em que ocorre um valor de K menor que N, ele vai ter uma complexidade linear. Tá bom? Então, o seu algoritmo, a complexidade dele é linear, abaixo de N log de N. Então, nas situações em que ele pode ser usado, ele é mais rápido que o Quicksort. Tá bom assim? Se você usar ele quando os valores de K não estão limitados pelo tamanho do vetor, podem ser maior que os valores do vetor, aí você pode ter uma complexidade que se sobressai, fica muito mais lento que o Quicksort. Tá certo? Então, cuidadozinho com isso. Mas a vida é bela. Sim, Jackson, diga. Ele passa o quicksort se tiver números repetidos, assim, tipo, tem Não, 4 repetidos não vezes. importa. Mas, por exemplo, você tem um vetor de 20 posições, mas você tem 800 valores possíveis. Entendeu? Entendi. Quando muitos valores possíveis excede o valor de n log de n, aí você tem um quicksort ganhando dele. E isso acontece com alguma frequência, né? Então a gente, em geral, prefere o quicksort, a não ser nesses casos que eu falei, né? Vai ordenar, por exemplo, roupas, ou vai ordenar meses ou anos, dados com um range específico, bem limitado, em tendência muito menor que o tamanho do vetor. Ok? O nosso próximo método de ordenação, ele é utilizado até hoje pelos correios. Tá certo? E não só para os correios, ele é utilizado quando você quer, em primeiro lugar, a idade dele. Vamos revelar a idade desse rapaz. Exatamente. Se ele perguntar qual é o algoritmo mais rápido do mundo, você diga Counting Sort ou Quick Sort. Um dos dois vai resolver seu pepino. O próximo método é o Radix Sort. Tá certo? E ele era usado para ordenar cartões. Vocês já ouviram falar em alguma disciplina do curso que em algum momento nós programávamos usando cartões, né, perfurados. Então, esse método existe desde o início do século XX. Ele ordenava os cartões, tá certo? Cada cartão tinha um furo por coluna, né? Você fazia um furo na coluna de ordem, então
coluna 0, coluna 1, coluna 2, e assim você sabia a ordem das colunas. Então, você tinha os números em cada coluna, e aí você podia fazer as contas. Então, você tinha um número com quantidade de dígitos ou quantidade de campos fixo. Tá certo? Exemplos de coisa que a gente tem isso hoje em dia. Datas. Nós dividimos datas em dia, mês e ano. Tá certo? CEPs. No Brasil é um número de 8 dígitos. Na Austrália é um número de 4 dígitos. Tá certo? Depende. Exatamente. Então, aí hoje tem essas situações em que temos dados que eles têm que estão separados por campos. E a tendência é a gente ter valores limitados por data. Se você pensar em data, tem uma quantidade imensa de datas nos últimos 100 anos, ou nos últimos 120 anos. Mas se você parar para pensar, só tem 30 valores possíveis no mês, 30 horas possíveis por dia, 12 por mês e 120 por ano. E com isso você tem a capacidade de ordenar todas as pessoas que têm 120 anos ou menos, tá certo, usando esse método que é linear. Então as coisas ficam particularmente pequenas. Tá bom? A ideia é ordenar uma coluna por vez. Cuidado só que ele é um pouco intuitivo. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Observe esses números. Tá? Todos eles têm o mesmo número de dígitos. Bom, a ideia é ordenar os números um dígito por vez. Nós, seres humanos, temos um olho que nos permite ordenar as coisas muito mais facilmente com o computador em alguns momentos. Então a gente começa ordenando sempre o dígito mais significativo, depois a gente consegue, com o olho, limitar o alcance de cada dígito e ordenar dentro de cada dígito mais rapidamente. Tá certo? Exatamente. Programa um olho e acabou. Só é difícil programar um olho, né? Acontece que o computador, ele não tem essa capacidade que os nossos olhos nos permitem ter. Então ele funciona do jeito inverso, que também dá certo. Você ordena pelo último dígito primeiro. Tá certo? Você vai ordenar pelo último dígito. Quando você ordenar pelo último dígito, olha o que vai acontecer. Opa, passei. Parece que ainda está bagunçado, não é isso? Só que algumas ordenações que nós vimos, em especial, ordenação por inserção, merge sorte, e o último que acabamos de ver, counting sort, eles têm uma propriedade. Observe que nós tínhamos dois números sets aqui, não tínhamos, no último dígito? 457, 657. Observe que quando a gente ordenou pelo último dígito, o 457 continuou antes do 657. A mesma coisa entre o 329 e o 839. O 329 continua antes do 839. Isso em ordenação é chamado estabilidade. Ou seja, em caso de empate, quem vem antes continua antes no vetor ordenado, com relação aos empates. Isso é importante, por quê? Porque agora que eu ordenei pelo último dígito, em caso de empate no segundo dígito, o desempate se dá pela ordem em que eles aparecem. E olha como isso vai importar. Ordenamos agora pelo segundo dígito. Tá? Ele só viu o segundo dígito, não olhou o último dígito. Mas porque em caso de empate, quem vem antes permanece antes, você pode dizer que o vetor está ordenado pelos últimos dois dígitos, olha. 20, 29, 36, 39,
35, 57 e 57. E quando eu ordenar pelo dígito mais significativo, eu tenho um vetor ordenado. Reclamações, comentários, dúvidas? Observe a primeira coluna. Da primeira para a segunda coluna, eu vou ordenar pelo dígito menos expressivo. Então, vamos devagar aqui, né? Ó, qual o dígito desses números que tem o menor dígito menos significativo? É o 720, então 0. Então, ele vem para cima. O outro dígito menos significativo é o 5, né? Aí ele veio aqui para cá, para a segunda posição. Depois o 6. Aí o 7. O 7 apareceu duas vezes. Em caso de empate, pega o primeiro, depois pega o segundo. Depois 9 e 9. Tá bom? Então, com isso, essa segunda coluna é a primeira, só que ela ordenar só pelo último dígito. E agora eu vou ordenar pelo segundo dígito. 2 é o elemento menor, fica aqui em cima, mas tem outro 2 aqui embaixo, 329. Aí vem 3, temos 436, 839. 4 não tem, 5, temos aqui no 5, temos 355, 457 e 657. Com isso, eu ordenei pelo segundo dígito. Aí, esse vetor aqui, eu ordeno agora pelo primeiro dígito. O menor dígito é o primeiro, 329, depois 355, tá? Dígito 4, temos 436, 457, dígito 5 não temos, dígito 6 temos 657, dígito 7, 720 e dígito 8, 869. Tá bom? Desde que sua ordenação seja estável, isso quer dizer ou counting sort, ou insertion sort, ou merge sort, sim e não. Tá bom? Vamos explicar o porquê. Tá? Vamos imaginar SEPs. Certo? Eu tenho 8 dígitos, não é isso? Cada um de 0 a 9. Então, 10 valores possíveis. O counting sort só vai dar 10 iterações para cada dígito. Independente se eu tenho 1 milhão ou 2 milhões de cartas para ordenar. E eu vou ter no máximo 8 dígitos, então 8 vezes, então vou ter o quê? 80 iterações, 80 valores possíveis em 2 milhões. 2 milhões é que vai perder, vai ter um valor significativo, mas aí vai ser passar uma vez, né? O laço uma vez em cada elemento. Então isso é bem rápido. Isso é bem rápido. Pense então em ordenar pessoas. Se você considerar que ninguém tem mais de 150 anos no momento, você tem só 30 possibilidades por dia, 31, aliás, na verdade, 12 por mês e 200 por ano, e você pode pegar um vetor de 500 mil pessoas, 2 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, e ordená-las uma vez por cada dígito bem rápido. Então, isso, na verdade, é bem rápido. Mas só pode ser usado quando o seu... Deixa eu mostrar, acho que... Eu estou falando que é rápido, que é rápido, que é rápido. Deixa eu mostrar isso aqui no visual algo. Ok, counting sort. O radix, está aqui. O que ele vai fazer é considerar cada número desse, embora seja escrito só com 1,
como se ele tivesse 4 dígitos. Então, 1, você leia 0001. Ordena pelo último dígito. E Carlinhos? Casou? Ih, caramba. Isso é bom, isso é bom. Agora vai começar, né? Sentir a responsabilidade. Pelo terceiro. Olha aí. Certo. Pô, que maravilha. Exato. E hoje em dia, com essa medicina nova aí, rapaz, tem tudo para o cara não ficar doente. Agora, você se lembra que a nossa medicina era um casinho, era um suco de limão, uma coisa aí, e a gente está aqui contando história. Por incrível que pareça, não, Jackson. Se fosse da esquerda para a direita, do deixo mais expressivo para o menos expressivo daria errado. Porque o computador não consegue limitar as sentenças. Deixa eu mostrar isso aqui. O que eu quero dizer. Você entendeu? Então, não... Quando você ordena essa pela primeira coluna mais expressiva, quando fosse ordenar pela segunda, ele se perderia. Tá bom? E olha só que pseudocódigo imenso. Imenso. Né? Na época que eu fazia a prova escrita, antes da pandemia, eu botava essa questão, a pessoa não acreditava que essa era a resposta. Era aquele pseudocódigo, sabe? Era só aquele ali que eu pedi na prova. Voltou aí. Então, aqui está a ordenação por raiz. Tá certo? Você, para cada dígito a considerar, você ordena ou usando counting sort, ou insertion sort, ou merge sort. Tá certo? Sobre cada dígito. Bom? Aí, de repente, você tem todo mundo ordenado. Lembrando que você tem que começar pelo dígito de menor valor e ir subindo para o de maior valor. Para os correios, esse método também tem um significado a mais. Que o CEP nos correios tem a ver com a localidade. Ao bairro, a rua, quarteirão, bairro, cidade, região, estado, região. Então, cada número tem um significado para os correios. Então, quando você ordena nos correios para um dado dígito, você está automaticamente separando as cartas para o envio para um estado ou não. Tá certo? O assunto foi simples, eu não confio que você vai conseguir pegar ele depois. Tá bom? Alguma dúvida? Nope. Então, vamos então para a última ordenação, que é essa ordenação para números em ponto flutuante. Tá certo? Em ponto flutuante. E que. Não é isso aqui que eu quero mostrar. Em que os números estão uniformemente distribuídos. O que quer dizer isso? Qualquer número tem chance igual. São números ponto flutuantes entre 0 e 1. Tá? E essa ordenação que a gente vai ver é o bucket sort. E, na verdade, é ela que está implementada no Visual Algo. A repressão visual ali é mais o bucket sort. Então, o que acontece? Você tem os seus valores no
no alcance, e com chance igual de acontecer, quer dizer quando eu falo alcance? Por exemplo, os valores estão entre 0 e 1, e qualquer valor entre 0 e 1 tem chance igual. Então, são 10 valores no array. Eu divido esse intervalo entre 0 e 1 em 10 intervalos. Toda vez que eu ler um elemento, eu coloco ele na lista correspondente. Eu tenho uma lista para cada intervalo. Deixa eu mostrar isso. Acho que o Visual Algo, na verdade, confundiu e usou o Bucket Sort como exemplo do Counting Sort. O Counting Sort, não, o Bucket Sort como exemplo do Counting Sort, tá certo. Pronto, estou aqui. Os meus valores variam entre 0 e 9. Tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu crio uma lista encadeada para cada um desses valores. Tá certo? Toda vez que eu levo um vetor, eu insiro no final da lista. Toda vez que eu levo um elemento do vetor, eu insiro no final da lista. Vou diminuir um pouquinho a velocidade só para a gente ver isso melhor. Tá? Ó. O elemento está saindo e está entrando na lista do correspondente ao valor dele. Aí eu vou tirando e juntando as listas, já que as listas estão organizadas por valor, e colocando eles em ordem segundo esse valor. E isso é o Bucket Sort. Porque bucket é como se eu tivesse um balde para cada range de valores possíveis. E por que isso é mais interessante em ponto flutuante? Porque em ponto flutuante eu posso dividir os valores, em vez de ser um inteiro bonitinho aqui, eu posso dividir, olha, valores entre 0 e 0,1 vão para a primeira lista encadeada. Acima de 0,1 e até 0,2 vão para a segunda lista encadeada. E assim por diante. E aí eu separo esses valores e depois concateno as listas encadeadas. Entenderam a ideia? Sim. Vamos dar uma olhadinha na complexidade dele e do raiz. Certo? Ok, está carregando aqui. Observe numa chamada. Vamos lá. Temos aqui no laço de linha 2 a 4 um laço único, sendo nada alinhado dentro dele, O de N. Tá? Inserindo a lista encadeada, custa O de 1. Então, O de N vezes O de 1 dá O de 1. Ordenar coordenação por inserção. Por que ordenação por inserção? Por dois motivos. Se seus números tiverem chances iguais de acontecer, a tendência é você ter uma média de 1 a 2 elementos por lista encadeada. E assim por dizer, estando abaixo de 30, você tem a ordenação por inserção como sendo a vencedora. Então você pode ordená-los, tá certo? De forma mais rápida, usando a ordenação por inserção. Ademais, a ordenação por inserção é a melhor ordenação para se adaptar na hora de ordenar uma lista encadeada. Tá? Dá um trabalhinho, mas ela é a melhor que você pode fazer. Mas você pode ordenar por inserção só um trecho do vetor e você vai ordenando onde que você tira daquela lista. Aí no final é só juntar as listas encadeadas. E isso custa O de N também. Complexidade final das rapaz, O de N. Bom? Esse da linha 5 a 7 vai dar O de N se e somente se acontecer a condição que nós estamos querendo para esse código.
que os números apareçam com chances iguais nos intervalos. Ao acontecer isso, você vai ter uma média de 1 ou 2 elementos por cada lista encadeada, e ordená-los é praticamente constante. Pode ter uma lista encadeada, se eu tiver, por exemplo, com 1000 elementos, para você sempre tiver uma lista encadeada com 3, 4, 5, mas vai ser raro. E nesses casos, a ordenação por inserção vai funcionar muito bem. Tá bom? E teve uma complexidade que eu esqueci de calcular hoje aqui, que eu vou voltar para ela e calcular. Meu Deus do céu, alguém está ouvindo uma coisa religiosa aqui. Não, esse aqui é o Counting Sort. Cadê o Radix? Acho que passei. Pronto. Complexidade desse rapaz. É um laço de uma TD. Mas observe, tem que ordenar segundo o arranjo. Então, ele está fazendo a chamada de função. Então, a complexidade desse rapaz vai ser o número de dígitos D vezes a complexidade da ordenação. Qual a complexidade da ordenação se eu estiver usando o Magisort, gente? Qual é a complexidade do Magisort? Não, Magisort é diferente, não é o Counting Sort. Counting Sort é o de N. Magisort. A gente fez usando o Teorema Mestre. Magisort é N log de N. Então, se eu usar o Magisort, a complexidade vai ser D vezes N log de N. E isso é O de D log de N. Tá bom? Se eu estiver usando Counting Sort por cada dígito, vai ser D vezes N mais K. Tá certo? Então, vai depender de qual procedimento nós estamos chamando, mas na melhor das hipóteses, a gente vai ter O de D vezes N, que acaba sendo linear com o tamanho dos dados, né? Dúvidas? Dúvidas? Não? Então, continuamos quinta-feira, tá, gente? Não esqueçam deste exercício lá no Moodle agora, tá? Pra vocês fazerem, valendo 6 pontos. Tá bom? A gente se vê, então, quinta-feira. Deixa eu parar a gravação. E quinta-feira eu retomo as histórias de Feynman, tá?